Está começando agora o Brasil em Debate pela TV Câmara e Rádio Câmara FM. A Rio+20 reuniu quase 200 chefes de Estado e de governo para um amplo debate sobre os destinos do planeta. A ausência de Barack Obama e Angela Merkel não chegou a comprometer os resultados, considerados muito bons pelo governo brasileiro, mas insuficientes pelas entidades ambientais. Para falar sobre os resultados da Rio+20, estão aqui os deputados Arnaldo Jardim, PPS de São Paulo, e Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais. Quer dizer, é porque a gente acompanha assim, pela mídia e tudo, e o governo ficou muito satisfeito com os resultados, mas o pessoal das ONGs, né, o pessoal das entidades, achou muito insuficiente. A ausência de Barack Obama e da Angela Merkel, envolvidos com as suas questões internas, né, Barack Obama com as eleições, Angela Merkel com a situação do euro, né, da União Europeia, até se justificam. Mas, enfim, na opinião dos deputados, o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Pial, não sei quem pode começar, qual é a sua avaliação sobre, fazendo um balanço da Rio+20? Quem começa? Posso começar, Paulo? E dizer da minha alegria de estar ao lado do Paulo Pial, que é um dos deputados mais estudiosos aqui dessa Câmara dos Deputados. O Paulo, cada projeto que ele tem responsabilidade, ele vai a fundo, é uma pessoa muito perseverante. Então, privilégio. Obrigado, Neymar, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu acho que o resultado da Rio+20 ficou bem aquém daquilo que nós poderíamos ter. Nós entramos com a Rio+20, do ponto de vista de governança mundial, com uma expectativa de que a ONU, que tem um programa que é o chamado PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, pudesse converter esse programa numa agência ambiental, como tem uma agência para tratar de determinados temas. Tem uma, por exemplo, que é a Unicef, que cuida da questão da educação. Então, eu sou daqueles que pensava e trabalhávamos e tentamos, de alguma forma, mobilizar para que, do ponto de vista de governança, isso pudesse ser um símbolo de um avanço em termos do que de compromisso se possa ter do ponto de vista internacional. Do ponto de vista de conteúdo, o desejável, e também poderia se avançar, entendo eu, que era para se constituir um fundo mais alentado do ponto de vista internacional, a partir de uma parceria nos países que significasse um estímulo a práticas ambientais adequadas. Eu destaco a questão das energias renováveis e um outro instrumento que seria muito importante para o Brasil é caminhar para o RED, que é exatamente a redução das emissões pelo desflorestamento, ou seja, aquilo que se faz hoje, o Brasil está conseguindo diminuir o seu grau de desflorestamento, está mantendo a sua reserva vegetal cada vez com mais cuidado, isso tudo pudesse ser reconhecido pelo mundo. Porque o protocolo de Kyoto, você sabe, Neymar, e aqueles que estão nos acompanhando sabem, ele premia as ações voluntárias de redução da emissão de poluentes. E quando nós mantemos uma floresta, e há uma pressão do mundo para que o Brasil faça isso, e nós temos mantido uma boa parte da nossa cobertura florestal, não há nenhum reconhecimento internacional por esse esforço. Então, nós queríamos muito que o RED também fosse registrado. Então, eu lamento, acho que ficou muito aquém daquilo que seria possível. Teve um mérito. A questão ambiental se tornou o centro do debate, se discutiram muito, as manifestações se multiplicaram, acho que abre um caminho no sentido da educação ambiental. Nós vamos ter eleições municipais este ano. Eu acho que em todos os pleitos, a questão da coleta seletiva, da gestão dos resíduos, do cuidar do lixão, vai estar numa pauta muito positiva. Ou seja, nós temos uma lição de casa para fazer no Brasil, mas nós temos uma questão internacional em que essa compatibilidade, eu acho que ficou muito aquém daquilo que nós precisaríamos e que o mundo precisa. Um sentido de urgência que, no meu entender, faltou aos chefes de Estado. Deputado Paulo Pial, parodia do seu conterrâneo Enfio, ele fez uma vez um filme, o título era Deu no New York Times. Aí eu aproveitava o seguinte, não deu no New York Times. A questão da Rio+20, o New York Times, que é o maior jornal, considerado o maior jornal do mundo, fez uma cobertura tíbia, assim, infra, quase nada. E na sua opinião, quer dizer, eu aproveito para fazer uma colocação, já que os deputados estão acostumados a conviver com as diferenças, né? 194 países, deputado, obter consenso só se for uma coisa bem... Você não acha que tem que ser uma coisa bem desossadinha, bem depuradinha? Porque é difícil achar consenso entre tantas nações, não é? Que alegria, Neymar, estar aqui com você.
com o nosso professor Arnaldo Jardim, eu sou aluno dele, né? Acompanhando em todos os movimentos, porque isso é bom, né, para o parlamento, é bom para nós, para a gente avançar, né, no Congresso Nacional. Eu quero dizer o seguinte, o meio ambiente é uma matéria nova, né? A gente tem sempre que dizer isso, né, para a população. A primeira conferência foi em Estocolmo, na Suécia, em 1972, depois teve em 92 na Rio, Rio+10 e agora Rio+20, né? Claro que os resultados foram aqui, né? Eu concordo com o deputado Arnaldo Jardim, mas acho que o ato de estar reunido, discutindo a sustentabilidade do planeta, né, acho que isso é a parte mais importante. Claro que nós temos um lado racional, um lado técnico, um lado do avanço, né, na proteção do meio ambiente, nesse encaixe da produção, da geração de emprego, né, com a sustentabilidade, mas temos visto também um lado extremamente radical, um lado que ultrapassa a ideologia, né, que é o meio ambiente, sendo equiparado a quase que uma religião, né? Eu faço um trocadilho, né, fazer de meio ambiente uma religião é um pecado, né? E, portanto, nós vimos isso, é uma pressão social muito grande. Basta ver o Veta Dilma, Veta Tudo Dilma do Código Florestal, né? Foi mais ou menos um movimento concomitante, né, com a Rio+20, né, logo em seguida, né? Então, eu diria o seguinte, avançamos, foi bom que tenha havido. Agora, o problema é que se querem que o Brasil seja floresta, alguém tem que pagar por isso, né? Não é possível, dentro da própria Amazônia, ter 25 milhões de pessoas com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo dentro de uma floresta. Nós temos que achar sustentabilidade para dar dignidade a essas pessoas. A mesma coisa são os produtores, os empreendedores urbanos, né? Um produtor rural, por exemplo, tem que deixar a sua reserva legal, a sua APP, sem receber nada por isso, né? Quer dizer, então isso significa que a sociedade, o mundo tem que pagar, porque nós não estamos isolados do planeta, mas a sociedade brasileira também tem que pagar por aquilo que é um bem coletivo. Então veja que a Rio+20, né, no aspecto da sustentabilidade, a discussão foi saudável, mas falta exatamente, né, que os países ricos possam ajudar os países em desenvolvimento, né, a manter esse meio ambiente protegido, a biodiversidade protegida, que ela, na verdade, é muito importante para nós, para o futuro, seja na área do desenvolvimento de novos produtos, na área medicamentosa, enfim, isso é importante. Agora, temos que saber o como fazer. Agora, nós já sabíamos de antemão, eu tenho a impressão que não estou falando nada errado, que a questão de criação da agência e a do financiamento eram temas difíceis. Já se sabia de antemão que isso ia ser difícil ser aprovado ou passar ali pelo escrutínio geral. Tirando essas duas questões, o que houve de positivo em termos de temas, em termos assim de algumas conclusões, algumas votações, deputado? Olha, em termos de temas, vamos dar um passeio aí sobre alguns assuntos. Do ponto de vista de águas, esse foi um dos itens mais destacados, mais uma vez, com dois focos, né? Até desdobrando o grande encontro que a ONU fez em Istambul, há 2 anos atrás, né? O Paulo esteve lá, Sim. Participou lá desse encontro, né? A questão de águas, nós temos uma questão de reservas d'águas, chamados transfronteiriças. Por exemplo, você pega o aquífero Guarani, ele fica ali numa região, principalmente no Brasil, mas ele pega até o Paraguai, Argentina, vai até a Argentina, isso. até um pedaço da Argentina pega o aquífero Guarani, isso também você sabe disso. Então, essa discussão teve presente ali. E teve uma outra, na questão de águas ainda, que é a questão do mar. Por quê? Porque hoje você tem uma determinada concepção do mar, como se são administrados, em que os países têm a sua faixa de domínio. No caso, inclusive, nós estamos com uma demanda na ONU para ampliar a faixa de domínio. Lembra? A famosa discussão das 200 milhas, do Brasil, tudo mais. Tal. O Brasil quer ampliar essas 200 milhas? Tem uma demanda na ONU, você tem um órgão da ONU que trata disso, nós estamos ampliando, até porque as reservas do pré-sal transcendem essas 200 milhas. Tá certo? Então está se formando todo um processo para isso. Então você tem até um limite de 320 milhas. Me parece isso que é o limite territorial que alguns países já adquiriram. Mas se você pegar os continentes e recorta isso, você tem grandes vazios que não têm uma legislação. E lá no ponto, você pega a América do Sul e a África, tá certo? Que não é nem da costa africana nem da costa do Brasil, lá no meio. Quem que jurisdiciona sobre isso? Esse tema teve muito presente ali, é uma coisa sobre a qual a humanidade vai ter que se debruçar de uma forma muito mais precisa. Segunda questão,
a questão das energias renováveis, né? Então, hoje há toda uma vertente, a questão da inovação tecnológica foi muito discutida, porque você pode, através disso, ter uma condição de fazer realmente a diferença do ponto de vista de emissões. Então, essa temática adquiriu volume. A questão ambiental teve durante muito tempo, Neymar, também muito vinculada à discussão de fauna e flora e, particularmente, a questão, vamos chamar, do campo. E a vertente das cidades, aquilo que se chama nesse linguajar, a chamada agenda marrom, teve uma presença muito pequena e a tendência é ela ganhar mais dimensão, né? Por quê? Porque nós com a reunião dos prefeitos agora, das grandes cidades que foi vieram muito ao Rio. importante a reunião do C40, das principais 40 cidades, que caminharam no sentido de buscar fazer metas, inclusive, de redução, formalizar um documento em que há essa intenção, embora ainda não tenha fixado em cada uma das cidades como é que isso seria feito, mas essa dimensão urbana, ela tende a adquirir mais volume. Nós temos aqui a questão que, você sabe, nós nos dedicamos, o Paulo integrou também o grupo, que é a questão dos resíduos sólidos, né? Que nós temos uma legislação que começa agora a ser aplicada no Brasil, a questão da poluição. Então, essas questões eu destacaria como questões que emergiram com outra relevância agora a partir da Rio+. E destacar uma outra coisa, que, por surpresa que isso pareça, muitas vezes o setor empresarial apresentou-se mais evoluído que os países. É uma coisa muito curiosa isso. Então, um dos lugares onde experiências mais interessantes, tá certo? Um dos debates foi sobre a Política Nacional de Resíduos, aconteceu lá no Forte de Copacabana, tá certo? Então, você viu exemplo de iniciativas empresariais, até porque as grandes empresas estão entendendo que, para a sua imagem, não é só uma questão de bom mocismo só, é por uma estratégia até de afirmação das grandes corporações, que elas precisam ter esse lado ambiental. Então, muitas vezes você tem iniciativas que vão além daquilo que são determinações de legislações dentro dos países. Eu queria destacar também o aspecto da chamada economia verde, né? Que foi um tema também bastante debatido, sustentabilidade, que envolve a proteção ambiental, mas que envolve também a produção de alimentos, né? Foi um tema bastante discutido, como também a parte social, quer dizer, o indivíduo, o ser humano como foco, né? E é claro que todo mundo defende um novo modelo, mais sustentável. Agora, passar de um modelo de uma agricultura orgânica, né, para uma agricultura orgânica, tirando os chamados defensivos agrícolas, alguns falam agrotóxicos, né? Então, são temas importantes. Mas um negócio que chamou atenção também, né, um outro tema, o chamado aquecimento global. Isso ficou uma tônica muito forte no início desse movimento todo e agora as pessoas já estão chegando à conclusão que o aquecimento e o resfriamento do planeta é um ciclo, né? Claro que temos que cuidar disso tudo aqui para não furar a camada de ozônio, essa coisa toda, porque radiação solar. Mas acho que estamos começando a botar mais ciência, mais conhecimento, mais tecnologia e menos ideologia nessa questão, né, ambiental. Isso é muito bom para evitar a picaretagem, né, que existe pelo mundo, a picaretagem que existe no Brasil, né, envolvendo esse tema ambiental. O deputado Paulo Pial está falando sobre essa questão do aquecimento, né, global. É impressionante como nos últimos dias pipocou assim, nas emissões de televisão, nos jornais, gente falando, viu? Isso é uma questão cíclica. Isso é resultado da Rio+20 já, não é não? Ou paralelo a Rio+20 aconteceu esse debate? Esse debate que o deputado Paulo Pial propôs aqui é um debate muito mais complexo, né? É que foi o Lovelock, né, que falou daquela questão da... que tem a questão das chamadas eras geológicas, né? Isso tem uma corrente de cientistas, particularmente nos Estados Unidos, que tiveram uma expressão muito grande, e o Bush deu tinha uma proximidade muito grande com esse pensamento, que são chamados céticos, que diz o seguinte, que o homem faz cosquinhas no planeta Terra. Quer dizer, que as grandes mudanças climáticas, eu estou repetindo o que o Paulo Pial falou, tá certo? Que as grandes mudanças climáticas não são fruto da ação do homem, tá certo? São fruto de processos de oscilações, que o planeta de tempos em tempos se resfria ou não, que isso é muito mais importante do que a poluição causada pelo homem, é, por exemplo, uma explosão solar que faz com que durante 10 anos nós tenhamos uma radiação mais intensa do Sol. Eu não me afino com isso. Sim. Eu não sou dessa linha de pensamento, embora eu acho que a gente deva debater todas as questões. Eu acho que
os casos são muito evidentes que nós temos, por isso que, inclusive, há um comportamento totalmente distinto em regiões do mundo daquilo que é a intervenção do homem, né? Então, o impacto que nós temos tido, a deterioração numa série de aspectos, se deve à ação do homem, tá certo? Embora você tenha o efeito da temperatura, mas do ponto de vista de poluição das águas, tá certo? Do ponto de vista que você tem de degradação de espécies, quer dizer, ontem tinha uma notícia lá de uma tartaruga que sumiu, ela não sumiu porque houve um predador natural que passou a existir, quer dizer, ela sumiu porque foi um objeto de desejo. Então, dentro desse caminho, que aí é uma discussão muito mais complexa, nós temos uma outra coisa muito mais imediata, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1000 anos, mas nós estamos preocupados com o que vai acontecer nos próximos 20 anos, né, Paulo? É verdade. Então nós queremos agir, e aí eu acho que aí convergimos, tá certo? Quer sejam os que acham que as causas são da natureza ou as causas são a irresponsabilidade humana, tá, nós temos que agir no imediato para tentar minorar os efeitos desse problema. Exatamente. Eu acho que o deputado Arnaldo Jardim puxa atenção para ele não minimizar essa importância dessa questão ambiental, porque a presença do homem ela pode ser mais sustentável, né, como é o caso de poluição, como é o caso do lixo, né, como é o caso dos desmatamentos desnecessários, né, que o que é necessário para abrir uma clareira, para produzir tudo bem, né? Os empreendimentos urbanos, né, quer dizer, podemos fazer cidades com um ambiente mais agradável, né, a gente está fazendo isso de qualquer Trocar maneira. a energia gerada pelo petróleo, que é o que faz a China e os Estados Unidos, tá certo? Pela energia das hidroelétricas nossas ou da biomassa do bagaço da cana. Exatamente. Então, eu não queria que minimizar, evidentemente, a questão é importante, né, ele chama a atenção, né, com muita propriedade, mas temos que fazer com equilíbrio, né? Por isso que eu digo sempre colocando o conhecimento à frente das questões e menos ideologia. Agora, aconteceu uma coisa curiosa, porque em função da Rio+20, que é destacar o lugar do Brasil, né, na questão das energias renováveis. Então, sempre se cita o Brasil. Olha, por exemplo, a França, 70%, 80% da energia produzida na França vem das usinas nucleares. Fala-se da China, dos Estados Unidos, e o Brasil é um campeão em termos de energias renováveis. Ao mesmo tempo, a gente vê lá um monte de gente protestando contra Belo Monte. Quer dizer, fica uma situação que eu acho que o nosso telespectador, as pessoas que... fica um pouco assim, mas afinal, onde é que fica essa história toda? Porque causa uma certa confusão nas pessoas que estão lá em casa assistindo e acompanhando. Olha, uma coisa que ressalta muito, para mim, pelo menos, e depois o Paulo poder um pouco falar, eu saí dessa Rio+20 com... acho que podia ter avançado mais, teve tal coisa aqui, porém, eu acho que a questão foi debatida de uma forma como não se fazia há muito tempo, e com uma questão, um orgulho do Brasil. O nosso país é diferenciado. Do ponto de vista da matriz energética, nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. E se Belo Monte precisa ter o seu impacto minimizado, tem problemas localizados, eu não tenho a menor dúvida de que, para o país e para o mundo, Belo Monte é muito mais importante e muito mais adequada do que você fazer termoelétrica. Você queimar óleo ou queimar gás para produzir energia. Não há a menor dúvida sobre essa questão. E nós estamos vendo agora, por exemplo, imagina a cidade de São Paulo, que é a minha cidade, os grandes aglomerados urbanos que nós temos aqui, onde a maioria da população vive, sem o etanol. Como é que seria o grau de poluição? Você é de lá, tá certo? Sabe como é que seria a cidade de São Paulo. E nós estamos vendo um momento em que nós temos a nossa frota de 4 milhões de veículos crescendo. Em São Paulo, 4 milhões em São Paulo. Veículos, não, nacionalmente. 4 milhões de veículos cada ano. Cada ano, tá certo? Na cidade de São Paulo entram em circulação 800 mil veículos por ano. Só na cidade de São Paulo, tá certo? E nós estamos vendo o quê? A nossa produção do nosso etanol estagnada. Agir na questão ambiental era, por exemplo, agora fazer um programa vigoroso de ampliação da produção do etanol para impedir o que está acontecendo, que é nós usarmos cada vez mais gasolina e diesel. Mas aí, Neymar, diga, Paulo Piau. Tem uma percepção, e para mim é uma clareza muito grande, quando você fala de Amazônia, você mexe com o mundo, né? Então, quando você fala de Belo Monte, quando você fala em fazer uma hidroelétrica em Roraima, por exemplo, que queima 1 milhão de litros de óleo diesel por dia, né, para gerar energia para aquele povo, vinha da Venezuela com racionamento, né?
Quer dizer, então, realmente, ela é muito mais sustentável, a hidroelétrica, do que a do petróleo, né? Mas o problema é a Amazônia, né? Não queira o telespectador, né, achar que essa interferência externa é falácia. Não é. A Amazônia é um espaço em que o mundo quer aquilo para o mundo, não quer para o Brasil. E, evidentemente, nós queremos aquilo como nosso, soberania nossa, decisão sobre a Amazônia nossa, claro, ouvindo o mundo também, porque nós não estamos isolados do planeta, né? Mas quando fala de Belo Monte, não se fala apenas de decisão aqui dentro, né? As interferências externas são evidentes, né? Podemos constatar em vários episódios que têm acontecido por aí. A gente está na reta final e um comentário do deputado Arnaldo Jardim me ficou aqui soando aqui dentro. Eu queria, para terminar, perguntar isso para os senhores. O deputado Arnaldo Jardim citou as empresas, a iniciativa privada, como agora se envolvendo e percebendo. O deputado Jardim ainda falou a questão da imagem, mas além da questão da imagem, as empresas privadas precisam estar sempre visando a questão dos lucros. Como é que fica, então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, essa questão da iniciativa privada em relação a esse universo todo, a gente falando do meio ambiente, da sustentabilidade, da economia verde, como é que se coloca agora? Você está terminando, mas você está abrindo um novo momento. Pois é. Que para mim é o novo momento. Eu conversava isso com o deputado Paulo Pial antes de nós sentarmos aqui. Nós temos uma legislação aqui no Brasil que é completa e complexa. E é positiva do ponto de vista ambiental. Ela é muito preservacionista, a nossa legislação. O que nós precisamos hoje terminar? De fechar a equação de sustentabilidade econômica para que isso possa se processar. Nós conseguimos aprovar aqui, eu festejo muito, a Política Nacional de Resíduos. Eu, de alguma forma, tive um papel muito proativo nesse processo. Mas nós não conseguimos fechar ainda a equação para que a reciclagem, quando se fizer de uma PET, você não tenha uma incidência de tributo, mais uma vez, fazendo com que fique mais caro e maior a carga tributária do que você pegar petróleo para fazer um PET novo. Então, estou citando como exemplo. O Paulo Pial se referiu à questão de pagamento por serviços ambientais. O cuidar da água, o cuidar do solo. Como é que a sociedade reconhece e fala isso? Então, eu acho que nós precisamos fechar exatamente essa equação para que a questão da sustentabilidade definitivamente oriente políticas públicas, determine a ação empresarial e, principalmente, seja uma consciência de toda a população. Deputado Paulo Pial, termina para a gente. Ok. Os produtores rurais, os industriais, né, as pessoas, os empresários de uma maneira geral, têm avançado muito. A proteção ao meio ambiente tem melhorado muito. Ontem, eu digo ontem porque poucos anos atrás, você via as usinas de açúcar e álcool jogando a vinhaça toda dentro dos rios, né? Não se faz mais isso. Você viu os laticínios, né, todos jogando os resíduos dentro dos cursos d'água. Não se faz mais isso. A lei brasileira é completa e complexa, né? Eu concordo com você. E, portanto, nós estamos avançando na proteção do meio ambiente em todos os sentidos. Às vezes até com exagero, às vezes até com influência lá para nos travar, né? A gente sabe disso, que as barreiras ambientais, trabalhistas, né, fiscais, elas existem nesse comércio internacional, né? Mas eu diria, o Brasil está avançando a uma velocidade muito grande na proteção do seu meio ambiente. Temos que reconhecer os avanços, não apenas olhar os defeitos e o que ainda falta, né? Então, deixo esse pensamento para os telespectadores da nossa TV Câmara. Quero agradecer aqui a presença do deputado Arnaldo Jardim, PPS de São Paulo, deputado Paulo Pial, PMDB, Minas Gerais, e a gente fica por aqui. Agradeço a sua audiência e até a próxima.